E tava sem. Pô, Gente, comecei de novo. Porque a ligação atrapalhou. eu vou ver se tá legal. Eu derrubei a live. Vou fazer assim. Olha o que eu vou fazer. Derrubei a live, agora tá com som, né? Por isso que tava ficando preto o meu negócio aqui. É porque quando acontece isso... Tá todo mundo falando aqui, estava sem som. Tava sem som, né? Gente, que coisa louca, né? E depois eu vou pesquisar como é que faz pra retirar essa opção. É porque assim, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. De uns tempos pra cá, eu queria muito desativar meu direct. Só que tem pessoas muito legais que eu mantenho contato pelo direct, tá? Não são todas as pessoas que têm meu WhatsApp, né? Então, eu me comunico por muitas pessoas. Então, se eu desativo os meus comentários de direct, eu paro de me comunicar com essas pessoas. Então, só por isso que eu não desativo. E eu acredito que para bloquear a ligação, eu preciso bloquear tudo, todas as funções, né, desse aplicativo. Então, paciência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desativar os comentários aqui de vocês e aí no final eu ligo, tá? Tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar uma pergunta da frente com uma pergunta de trás. Porque aí se você estava aqui no início, e aí eu vou ter que repetir as perguntas, tá? Porque eu comecei de novo, porque estava sem som. Então eu nem salvei a outra, tá bom? Tá? Então, assim, vocês me perdoem, eu vou inverter. Eu vou pegar e vou começar, vou botar uma do final, vou misturar, tá bom? As perguntas. Porque aí se você começou assistindo as primeiras, não vai ficar monótono para você que começou assistindo, e aí vocês vão entender tudo, tá? E se você tá assistindo a aula depois, para você tanto faz, tá bom? Então aqui vou desativar os comentários e depois, no final, eu ligo os comentários, tá? Antes de fazer isso, essa aula é uma aula das dúvidas do universo sem glúten, tá bom? Então, se você tá assim, eu tenho dúvidas de pão com glúten, de pães com trigo, não é nessa aula, tá bom? Então, você não fica chateado, mas não é aqui. Agora é sobre pães sem glúten. Então, eu vou botar aqui. Peraí. Desativar comentários. Então, eu vou começar de trás para frente. Pode existir longa fermentação em pães sem glúten? Poder existir pode tudo, né, gente? Internet deu voz pro mundo. Quem desejar falar, mesmo que você não souber o que está falando, fala. Atualmente é isso que a gente tem. O que vocês precisam entender é o quê? É o significado das coisas e o motivo por que a gente faz as coisas, tá? Então, presta atenção. Arroz e feijão, naturalmente, a gente come. É sem glúten, tá? E várias outras coisas a gente come. As castanhas, tá? A gente come e são sem glúten. Algumas coisas, na nossa natureza, no nosso convívio, as pessoas falam, eu vou colocar de molho porque fica melhor. Tipo os feijões, né? Algumas oleaginosas, quando você vai fazer o leite, certo? Quem já fez leite de amêndoa, leite de castanha, sabe que a gente deixa de molho, né? Mas quando a gente come a castanha, efetivamente, a gente não deixa a castanha de molho, não é, gente? Mas você também não come um monte da castanha. É que o leite é uma maior concentração. Então, comecem a raciocinar por que eu estou dando esses exemplos. Porque tem se falado muito em quê? Em fazer pães sem glúten com fermento natural, em fazer pães sem glúten de longa fermentação. O que é isso? Isso é a quê? Apropriação de mecanismos que a gente utiliza com trigo. A gente faz longa fermentação no trigo, por quê? Porque a gente quer quebrar glúten, porque a gente quer deixar glúten mais fluido, tá? Glutenina e gliadina fazem com que muitas pessoas tenham reações de alergia ou de hipersensibilidade lá no intestino. E tem pessoas que já vêm de fábrica com problemas para fazer a digestão desta glutenina e gliadina que formam o glúten, que são o quê? Os pacientes portadores de doença celíaca, que são o quê? 1% da população. Então, este 1% é muito importante? Sim, porque são eles que movimentam o quê? As restrições mais severas, tá bom? Porém, essas pessoas, o que acontece? Elas não vão comer nada com glúten.
Elas fazem as coisas delas em casa ou elas consomem coisas feitas em estritos lugares com cuidados, né, vamos assim dizer. Tem a rotulagem, todo o ambiente que não está contaminado. E por que eu estou falando disso? Quando a pessoa pega e te fala longa fermentação, ela está fazendo longa fermentação sem glúten, por quê? Porque ela quer deixar o pão ou o bolo, não sei, mais fácil de fazer a digestão. As farinhas sem glúten, elas já são solúveis em água. Então, para que, ser humano, você está fazendo isso? Né? Porque tem farinha de grão de bico. E grão de bico eu deixo de molho. Então, quando tu come também o grão de bico, eu quero saber se todos os hummus que você comeu na sua vida, você deixou de molho. E outra coisa, hummus você está com 100% grão de bico. A gente não faz um pão com 100% farinha de grão de bico. O princípio que existe quando a gente está no universo com trigo é o quê? Poxa, a farinha integral, ela tem fitases, ela tem coisas que não são legais lá no meu intestino. Então, eu vou fazer uma fermentação de pelo menos 12 horas, certo? Isso é o que pelo menos eu ensino para os alunos. E que está lá na literatura, né? Que ninguém falava, tudo bem. Depois que eu comecei a falar, as pessoas falaram. Tem que falar a verdade, que é isso mesmo. E aí, o que acontece? As pessoas extrapolam esse conceito para o universo sem glúten. Sem entender que a gente não faz um pão com 100% farinha de grão de bico, meu bem. Você não faz um pão 100% com farinha de feijão. Você não faz um pão 100% com farinha de amêndoa. Logo, você não tem a necessidade de fazer longa fermentação nesse pão. Então, se você traz esse motivo de aumentar a digestibilidade, isso é fake news, tá? Porque você usa poucas quantidades no contexto do pão. E você consome esse pão ao longo de muitos dias, certo? Então, assim, mas eu comia o pão e ficava empanzinada. Mentira. Então, quando você come arroz e feijão, você fica empanzinada também? Quando você come hummus, você também? Hummus torrente, você também fica empanzinado? Quando você come pasta de gergelim, né? Então, precisa prestar atenção. Quando você come arroz com lentilhas, também fica? Mas precisa entender que quando você come essas outras coisas, é 100% disso. Uma coisa é você pegar e comer uma concha de feijão, que tem bastante quantidade de feijão, e que não foi manipulado da forma adequada. Outra coisa é você pegar um pão que tem, 20 gramas de farinha de arroz num pão inteiro, ou quer dizer, de farinha de feijão, tá? Ou farinha de grão de bico. Num pão inteiro, onde você vai ter 15 fatias e você vai comer uma fatia. Não é isso que deixa. O que deixa a pessoa empanzinada, o que deixa a pessoa com azia, é ela comer com muito líquido a sua refeição ou o pão não estar fermentado de maneira adequada, tá? Ou ela estar comendo outras coisas que fazem com que as enzimas do estômago dela não estejam fazendo a digestão. Não é o fato do pão sem glúten não ter longa fermentação, isso é mentira, tá? É até mesmo no seu pão com trigo. No seu pão com trigo, eu sempre chamo a atenção disso. Cuidado. É o que faz isso? É vocês não estarem fermentando adequadamente. Tipo, uma horinha de fermentação no pão sem glúten é uma coisa. 1 hora de fermentação num pão de trigo é outra. Que são outros componentes lá, tá bom? Então, assim, não pode comparar alho com cebola. É tudo tempero? É tudo tempero. Porém, eles vão dar efeitos diferentes. Por exemplo, se eu consumir muito alho, eu vou ter uma reação. Eu estufo, tá? Eu tenho formação de gases, entendeu? Agora, se eu comer coisas sem alho, eu não tenho nada. Então, e tem outras pessoas que não têm isso, que podem comer alho à vontade. Então, a gente também precisa entender o que cada um pode ou não comer. Então, em relação ao existir longa fermentação, existe. Por quê? Porque as pessoas fazem o que desejarem. Agora, se apoiar e dizer que tem que fazer para tornar mais fácil a digestão, é fake news, tá? Porque a própria composição das farinhas, dos pães, permite que você fermente de maneira rápida, justamente porque elas são solúveis em água. Se você fica insistindo em fazer longas fermentações em farinhas por causa disso, você pode falar uma coisa: eu faço a longa fermentação para ter um sabor diferenciado. Pode até ser, gente. Aí eu fiz, provei e não vi essa diferença, essa necessidade.
Se eu desejo fazer grande quantidade para vender, isso me dificulta, tá? E outra coisa, todos os meus princípios, eles são bem coerentes com a minha vida, tá? Então, geralmente, eu faço as coisas para comer. E aí eu como, fica gostoso, eu não passo mal, eu vendo. Então, todo o meu mecanismo de venda sempre começou assim. Eu não faço uma coisa para vender que eu não como, né? Isso é impossível, não existe isso na minha vida. Geralmente, tudo que eu faço para comer, eu acabo ou vendendo ou ensinando. Então, assim, eu realmente, quando comecei a fazer os pães sem glúten, eu tinha uma prescrição médica, tá? Então, eu tenho muito orgulho em dizer, sim, que todos os pães foram formulados para poder comer e não me sentir mal. Então, quando eu falo para vocês que vocês ficam realmente menos inchados, que vocês ficam mais leves, que vocês comem o pão em menor quantidade, porque geralmente esse pão, pelo menos os meus, a fórmula é o quê? Para te dar saciedade. Por quê? Porque eu tenho hipotireoidismo. A tendência das pessoas que têm hipotireoidismo, não sei se vocês sabem, é ganhar peso. Então, se eu tenho um pão que eu vou comer menos quantidade e vou ficar mais satisfeita, isso é maravilhoso para mim. Por isso que os meus pães sem glúten são maravilhosos para mim, porque eu como menos e fico mais satisfeita. E os meus pães com trigo também, porque são fermentação natural. Então, quando eu vou para o universo com trigo, eu uso de outros mecanismos para ter o mesmo efeito para quando eu vou comer, porque eu tenho um problema, entendeu? Então, quando eu explico para vocês, eu explico baseado na minha realidade, tá? E também existem artigos científicos para isso. Por quê? Porque vocês acham que as pessoas ficam falando as coisas de orelhada, tá? Ah, eu vou fazer para isso. Por quê? Ah, porque no universo com glúten, isso traz sabor, aumenta o tempo de... Todos os benefícios que a gente fala na aula, as pessoas do sem glúten pegam e replicam, sem entender se isso faz lógica ou não. E aí se baseiam em reações químicas e em loucuras mesmo de reações para falar. Só que você esquece de ver que lá na quantidade da receita não tem 100% de farinha de amêndoa, não tem 100% de farinha de grão de bico, não tem 100% de nenhuma dessas farinhas. Logo, por que isso, né? Não faz sentido, né? Precisa entender. E outra coisa, quando a gente tem uma alta quantidade de polvilhos, féculas e farinha de arroz, entendam, todas essas farinhas são solúveis. Logo, para que fazer longa fermentação? Para que utilizar fermentos que acidificam mais o meio para quebrar ligações que não existem? A gente não tem glutenina e gliadina fazendo ligações que tem glúten. Não existem essas duas proteínas em farinha de arroz, em polvilho doce, em fécula de batata, em farinha de painço, em farinha de grão de bico, em farinha de feijão branco. Não existe. Não, farinha de quinoa, não existe. Essas ligações não existem porque essas proteínas são inexistentes. Logo, parem com essa paranoia, certo? Principalmente as pessoas que desejam fazer para vender. Vocês vão botar o quê? Um empecilho que não existe hoje na vida de vocês, tá? Posso fazer pão e bolo sem glúten, sem batedeira? Pode fazer. Quando eu estava dando a outra aula, eu dei exemplo da máquina de lavar. A gente pode lavar roupa sem máquina de lavar. O que acontece? Eu fico com capacidade restrita. Eu vou ter que lavar menos roupa porque eu vou me cansar. Principalmente se eu for lavar, 3 jogos de lençol na mão. É diferente eu lavar na mão do que lavar na máquina. Pão e bolo sem glúten. É diferente eu fazer muita quantidade na batedeira e fazer muita quantidade na mão. Quando você faz pequenas quantidades, é super possível, é super viável, tá? Você nem vai ficar cansada. Só que se você quer fazer muito, eu não vou te iludir. A batedeira vai te ajudar, tá? A batedeira não vai fazer nunca 100% do trabalho de ninguém, tá, gente? 100% é isso aqui, é cuca. É você ter um jeito de fazer. Para você fazer sem batedeira, eu até explico, né, nos primeiros módulos, quando vocês estão lá no curso, vocês têm ordem de trocar os ingredientes na mistura para vocês fazerem, tá? Então, depende da fórmula. Ah, Nanda, você não vai falar aqui? Vocês têm inúmeras fórmulas para vocês fazerem os pães, tá? Tem vários tipos de receita. Então, para cada receita, você pode ter um truque
a gente pode chamar assim, para você fazer com mais facilidade sem a batedeira. Geralmente a gente coloca o espessante no final, mistura de uma maneira diferente, então depende até mesmo do espessante que você está usando. Então não dá para eu ser muito genérica aqui. O que eu posso dizer é sim, que você pode fazer seu pão e bolo sem glúten, sem a batedeira, mas com grande quantidade vai ficar mais difícil, você vai ficar cansado fazendo, tá bom? É que nem lavar roupa sem ou com máquina de lavar. Você vai lavar a roupa, vai ficar bem lavada, só que você vai se cansar. Agora, ninguém vai duvidar, né, que a máquina torce a roupa bem melhor do que a gente, né, não? Quando a gente tira tem coisa que eu tiro da máquina que, nossa senhora, parece que já tá seca, né? E nem apertei botão para secar, só botei para lavar, tá? Então, prestem atenção nessas coisas. Como fazer um pão doce sem glúten para diabéticos? Gente, vocês precisam entender o que é o problema da diabetes. E eu não vou explicar isso aqui. Mas a pessoa que está com diabetes, geralmente ela consulta um médico, ela tem um acompanhamento, né? Uma nutricionista, um nutrólogo, sempre faz exames para controlar. Muitas dessas pessoas costumam medir a glicemia ao longo do dia, né? Eu sei poucas coisas a respeito disso, tá? O que eu posso falar para vocês é que tem pessoas na minha família que têm diabetes, mas as pessoas estão controladas. Eu nunca fiz nada diet, eu nunca fiz nada especial na minha casa, e essas pessoas vieram comer e comeram tudo numa boa. Porque elas falam para mim que elas estão controladas e que elas podem comer. E ninguém passou nunca mal. Então, o que eu tiro? E aí eu fui conversar com vários amigos médicos que eu tenho muito amigo médico, muito. O que eles falam é o seguinte, que antigamente existia uma cultura de tudo ser diet, inclusive criou-se todo um mercado para isso. Porém hoje, principalmente os profissionais que têm muito esclarecimento, eles não ficam recomendando isso. Eles equilibram os pacientes deles para eles poderem ter uma vida normal. Então eles explicam o quê? Arroz, macarrão, feijão, batata, tudo isso não é nem pão nem bolo sem glúten, e não é pão doce sem glúten. Isso são alimentos, aipim, batata baroa, tudo isso tem uma carga de glicose quando você come. Então, se você é diabético, você também precisa ter cuidado com esses alimentos, que são alimentos da natureza, certo? Que você está comendo ao longo do seu dia. Você pode comer ou não no seu almoço, frutas, né? Durante o dia, né? Café da manhã. Então, a pessoa que está equilibrada, ela aprende a comer. Então, você que quer fazer um pão doce sem glúten para diabéticos, cuidado. Você não precisa lançar mão de adoçante ou de fórmulas mirabolantes que no final tenha lá uma etiqueta, para diabéticos. Não é assim. Tirem isso da cabeça de vocês, para diabéticos. A pessoa que tem o problema da diabetes, ela tem que estar equilibrada e trabalhada pelo médico, pelo nutricionista, tá bom? Para ela poder ter uma vida normal. E comer o pão doce sem glúten, ok. Ou um pão doce com glúten, ok. Tá? Para ela poder sentar e comer um pedaço ou dois sem se preocupar. Não é o fato de ser feito com adoçante que vai deixar aquele produto mais saudável para quem é diabético. Porque vai continuar tendo as outras coisas, vai continuar tendo as farinhas. E as farinhas, no final das contas, têm a carga de açúcar quando a gente come, tá bom? Então, presta atenção nisso. Cuidado. Alimentos muito restritivos, existe muito apelo de marketing envolvido, tá? Então, se preocupa em entender como você vai comer melhor. Isso você aprende com o seu autoconhecimento, com a ajuda de nutricionista e do seu médico, tá? Do seu endócrino, do seu ortomolecular, sei lá. Tem várias especialidades que você precisa se conhecer. Precisa saber que você não vai sair comendo batata, arroz, macarrão, tudo junto. Pô, se você tem diabetes, né? Não pode. Vou comer 6 porções de frutas ao dia. Não pode. Então tem coisas que você não vai poder. E você vai poder de maneira equilibrada. E quem fala isso não sou eu, Fernanda, tá? Quem fala isso é a medicina e você tem que procurar ajuda da medicina. Quais são as farinhas sem glúten? A gente pode usar muitas farinhas sem glúten, tá? E as pessoas piram nisso, né? Tem até farinha de frango, farinha de berinjela, farinha de maracujá. Vocês vão ver de tudo na vida. Tudo que vira pó agora é farinha. Presta atenção numa farinha de caneta, sei lá. As pessoas fazem farinha de tudo, né? Moem, né? Farinha de não sei o quê.
É verdade isso, gente. Depois procura, tem farinha de frango, tá? É super verdade. Então, olha só. Você pode usar qualquer farinha. Precisa só gravar o seguinte. Quando você usa uma única farinha, geralmente não sai bom. Não é igual a farinha de trigo. As nossas receitas com farinha de trigo, geralmente a gente usa farinha de trigo e ponto. Não usa mais nada, né? Porque ela já é uma farinha completa para os resultados que a gente almeja, que a gente quer chegar. No mundo sem glúten não é assim. Se você faz um bolo 100% com farinha de arroz, ele não vai ficar igual a um bolo 100% com farinha de trigo. Precisa entender isso. A gente precisa misturar, porque a gente precisa pegar o bom da farinha de arroz, com o bom da farinha de grão de bico, com o bom da farinha de quê? De amêndoas, tá? Então a gente faz combinações variadas para atingir resultados variados. Então é isso que precisa entender, tá? Vocês podem usar vários tipos de farinha. Sempre se preocupem com o quê? Vou fazer para uma pessoa que tem doença celíaca, eu tenho que fazer tudo com extremo cuidado, não posso comprar a granel, ou se eu compro a granel, tem que ser de um lugar que dê lá a certificação que não tem contaminação cruzada, tá bom? É isso que vocês precisam entender. Existe um lugar? Eu acho que existe já, né? Você tem que catar na internet, também não sei de tudo nessa vida. Mas eu gosto de comprar tudo em pacotinhos fechados, eu geralmente não compro de nada a granel, tá? E outra coisa, você não pode manipular trigo no seu ambiente. Ah, Nanda, eu não vou fazer para celíaco, eu vou fazer para mim e para outras pessoas, para amigas da academia, amigas que querem variar o estilo de pão, porque querem dar uma desestufada, querem dar uma desinchada, né? Porque o trigo realmente estufa, porque é um alimento inflamatório, mesmo que você consoma pães de fermentação natural, ele é inflamatório por natureza, igual o leite, tá? Existem coisas que naturalmente são inflamatórias para a gente, tá? E para algumas pessoas mais, outras menos, como alho, por exemplo, que eu também já dei o exemplo aqui, alho, cebola e várias coisas que estão presentes no dia a dia dos brasileiros, né? Na maior parte dos brasileiros. Então, presta atenção, porque quais são as farinhas? Você pode usar muitas. Você tem que estar atento a para quem que é aquele pão, para você selecionar bem a origem das suas farinhas e qual o resultado que você deseja atingir. Mas aqui eu já citei várias, né? Arroz, grão de bico, feijão branco, painço, quinoa, arroz integral, embora eu não use, polvilho doce, polvilho azedo, fécula de batata, amido de milho, farinha de mandioca mesmo, tá? Você tem várias coisas. E as farinhas oleaginosas, né? Farinha de nozes, farinha de amêndoas, farinha de castanhas, né? Cuidado com essas farinhas. Farinha de coco também. Então, vocês têm muita coisa mesmo para usar. Por que meu pão esfarela tanto ou fica duro e não fica fofo? Pão que esfarela muito, ou bolo que esfarela muito, bolo é mais crítico, tá? Porque você acaba tendo que comer bolo praticamente de colher, né? Eu já comi num lugar, foi assim, anos atrás, né? Que eu tentava comer o bolo com garfo, mas eu não conseguia, né? Quase que pedi uma colher para comer. E a vida é assim. O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm resistência a utilizar um agente de liga, um agente espessante, um agente que conecte todo mundo, né? Faça todo mundo ficar lá unidinho. E aí, quando você não usa o agente espessante, as suas coisas esfarelam, tá? Às vezes você usa o agente espessante, mas em vez de usar a quantidade que está pedindo, você usa menos, né? Porque você, eu vou usar menos. Cara, vai dar errado. Às vezes você troca o agente espessante, vai dar errado. Às vezes você está usando direito, mas você está fazendo muito tempo de forno e aí você resseca o pão ou o bolo. Também vai esfarelar. Então você pode ter o bolo ou pão esfarelando por todos os motivos conjugados juntos, né? Ou por motivos isolados. Então, às vezes é o quê? Falta do espessante errado, ou forneamento que está muito exacerbado, tá? Forneando, né? Deixando esse pão lá no forno muito tempo e aí resseca. Ah, Nanda, mas não queimou. Cuidado. Queimado pode ser uma realidade, que aí você identifica. Mas quando você também assou além da conta, ele quando vai ficando mais velho, ele esfarela. Tá bom? Em relação ao ficar duro e não muito fofo, pode ser o quê? Ficou duro, tá? Não ficou fofo, não fermentou muito, botou muito agente de liga espessante ou você usou muito de uma farinha. Existem farinhas que se você usar muito, vai ficar pesado, tá? É da natureza da farinha. Isso acontece em qualquer preparação, tá, gente? Existem ingredientes que pesam no preparo.
Então precisa entender se você está com esse tipo de fórmula, de receita. Às vezes é da natureza também. Eu falei aqui um exemplo do brownie. O brownie não é um bolo fofinho. O brownie não é um pão de ló. Então quando você faz um pão de ló, que é leve, né? Ou um bolo chiffon, que é um bolo também, que é outro tipo de bolo, no final do teu bolo, você não quer uma textura de brownie, que é mais densa. Vocês percebem? Assim como quando eu faço um brownie, eu não quero no final cortar e ter uma textura de pão de ló. Por que eu estou falando isso? Porque o estar duro e fofo é relativo no sem glúten, tá bom? Às vezes você tem uma textura que você quer, textura de pão de queijo. Se eu estou fazendo um pão de queijo sem glúten, eu não quero que ele fique fofinho, eu quero que ele fique com uma textura de pão de queijo, poxa. Entenderam? Então, cuidado com a apropriação dos termos, e nesse universo tudo é muito sutil, e as coisas se confundem com muita facilidade, tá? Então, ficar duro e não fofo num pão sem glúten é porque você está errando no espessante, errando no modo de preparo e errando na fermentação, tá bom? E errando também na fórmula dessas farinhas. O sabor é bom? O sabor é bom, é relativo, tá? O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Eu gosto de tudo que eu tô fazendo para vender ou para ensinar. Então, eu acho que você tem que provar. Agora, a gente tira desse mundo as pessoas do tipo, ai, não gosto de molho de tomate, não gosto de banana, não gosto de arroz, não gosto de sorvete, não gosto de macarrão, não gosto de abacaxi. Ai, gente, essa pessoa não gosta de quase nada, né? Tá complicado. Então, essas pessoas, assim, que não gostam de nada, não gostam de sorvete, não gostam de chocolate, não gostam, porra, não gostam de... Cara, de que você gosta, né? Aí, essas pessoas não são parâmetro para você dar para provar, tá? E se você é uma dessas pessoas, você também não é parâmetro. Então, o sabor é bom, é para quem é bom de boca, de provar as coisas, tá? Então, assim, existem pessoas que são muito boas de provar as coisas. E existem pessoas que são extremamente ruins. Paciência, a vida é assim, né? Não podemos fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá, para outra pergunta de trás para frente. Como fazer o pão durar mais tempo sem necessidade de congelar? Engraçado, ontem eu falei pro Rodrigo que se ele me congelasse, eu também ia deteriorar. Né? A gente estava conversando e eu falei isso para ele. Gente, tudo que a gente congela, o tempo passa e não é porque está congelado que ele vai ficar intacto exatamente igual. Até as coisas congeladas, elas têm uma validade, porque elas se deterioram. É normal envelhecer e se deteriorar, tá? Eu sei que a gente não quer ficar com ruga, sei que a gente não quer ficar com cabelo branco, eu sei que a gente quer que o pão dure mais, principalmente se a gente vai vender, mas a gente precisa entender que todos os artifícios que aumentam o tempo de validade não são legais, tá bom? Então, assim, como fazer durar mais tempo? Eu sei mecanismos para fazer isso, só que eu não uso para mim e nem ensino, porque envolveria ensinar vocês a utilizar conservantes artificiais. E isso não é da minha filosofia. Então, se não é da minha filosofia, se eu não ensino, se eu não faço para comer, eu não vou ensinar, entendeu? Ah, mas a indústria usa. Cara, eu não sou a favor do que a indústria faz em algumas coisas. Eu acho muito legal quando a gente vê que pessoas da indústria investem em quê? Em atmosfera modificada, né? E aí você pega um rótulo de um produto e não tem nenhum conservante, mas tem lá, foi empacotado em ambiente de atmosfera modificada. E isso faz com que, é o ATM, né? Isso faz com que a validade do produto fique até de 2 anos, dependendo do tipo de produto. Porque o oxigênio realmente acelera o envelhecimento das coisas. Então, mas isso é um mecanismo muito caro. Então, existem muitas pessoas que fazem empacotamento de farinha, de molho de tomate em atmosfera modificada. Então, você vê hoje, você observa coisas industriais, tá? De escala, que estão sem conservantes, tá? Sem estabilizantes. Quando você lê o pacote, não tem, porque investiram em outros mecanismos. Eu não tenho como ensinar isso para vocês, tá? Ambiente modificado, isso é outra parada. Então, como fazer durar mais tempo sem congelar? No meu mundo, que eu acredito, teria que ser assim, no ATM, né? Na atmosfera modificada. Aí você conseguiria, uma validade muito grande. Mas eu não tenho como ensinar isso para vocês. Primeiro porque eu não sei, segundo que é muito caro. Para ambiente de casa, não dá para fazer atmosfera modificada, tá? Então,
Eu só acho que vocês têm que ficar atentos a isso. Leiam cada vez mais os rótulos, entendam que as coisas de vocês podem e devem envelhecer, devem estragar, e por isso vocês podem fazer em porções menores, tanto para o consumo de vocês, quanto para vender, para vocês não terem as perdas e terem as coisas mais frescas e não ficarem noiados com esse negócio de mais tempo para congelar, mais validade. Entendam uma coisa, quanto mais perecível, melhor o produto, é mais fresco. As frutas, tudo que é natural, não é bom pra gente? São coisas com tempo de validade curtíssimo. Vocês percebem? Então, presta atenção. Algumas coisas, por natureza e por processo, têm uma validade longa. Vinhos, a gente tem alguns tipos de vinhos que não tem conservantes, não tem estabilizantes e tem longa validade. Porque tá lá no meio alcoólico, fermentou, é outra parada lá dentro da garrafa. Consegue entender? Tá? Existem coisas que naturalmente a gente tem, elas são favoráveis para serem guardadas, de acordo com o processo e com a sua natureza. O pão não é assim. Mesmo que fosse de fermento natural, ele não vai ter uma longa validade, tá bom? Então parem com isso. Tenho a impressão que a textura fica gomosa, tipo um gel. Isso é uma constatação. O que é isso? Isso é você ter consciência. Eu estava fazendo um pão brioche, sem glúten, e no final ficou com uma textura de pão de queijo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não é para ser assim, tá? Então, assim, tem a impressão que a textura fica gomosa? Tem a impressão porque errou, entendeu? E aí, o que você tem que agradecer? Primeiro, que você viu que tá errado, e segundo, não pode generalizar. Se você generaliza, você não está aprendendo. Você tem que entender que texturas gomosas vêm de algumas coisas que vocês fazem errado. Fermentação inadequada, excesso de espessante, excesso de polvilhos, tá bom? Isso é textura gomosa, tipo gel, no mundo sem glúten, tá? Fermentação errada, excesso de espessante e polvilhos, tá? Sempre fiquem atentos a isso. Alguma farinha ou combinação deixa mais parecido com farinha de trigo? O que deixa mais parecido com farinha de trigo é o seu bom senso. Você tem que ter bom senso de entender que você sempre está buscando um bom resultado. Um resultado mais próximo do trigo. Mas a gente não vai ter um resultado igual. As pessoas juram que tem, mas não é igual, tá? Então, presta atenção, porque assim, um panetone que desfia, não teremos. Aquele croissant cheio de camadas e super crocante, aquela massa folhada, né? Não tem também. Ah, mas tem Para! Já falei pra vocês pararem. Para de se enganar, gente. Vocês gostam de ser enganados, gente. Para. Eu li um livro agora há pouco que o cara fala uma verdade verdadeira. Né? Verdade verdadeira, quando eu fico assim, cara, realmente é verdade. Que as pessoas gostam de ser enganadas. Para, cara. Não é porque tem formato de croissant que é croissant, gente. Entendeu? Não é. Para com isso. Isso é fake news. Não é porque tem formato de pão francês que é pão francês. O que deixa mais parecido é você provar e falar: dessa vez eu fiz uma parada gostosa. Dessa vez está parecido com aquilo. Bolo é muito tranquilo. Pão já é mais difícil, tá? Então, qual é a combinação que deixa mais parecido? É você realmente ir testando, tá? E ser honesto em relação ao formato. Alguns tipos de crocância a gente não consegue no universo sem glúten. Por quê? Porque não tem gliadina e glutenina, gente. Então aceita que dói menos. Se eu aceitei, por que vocês não vão aceitar? Entendeu? Pô, eu era profissional, entendeu? Eu tava com toda a minha parada encaminhada, né? Fazia cerveja, fazia pão. Aí o cara descobriu que eu tinha um problema com glúten, fiquei 5 anos sem. Pô, se eu aceitei, por que vocês não vão aceitar? Que não dá pra fazer tudo. Assim, nem a cerveja fica igual a sem glúten. Não fica, entendeu? Então não vai ficar exatamente igual. Você vai fazer uma parada muito gostosa, que vai ficar muito parecida. E você tem inúmeras combinações. Então você tem que cada vez mais estar testando variedades. Então não tem alguma farinha mágica ou combinação mágica. Existem várias, tá? Então por isso que eu falo, é legal você fazer parte de um curso? É, porque você tem acesso a várias coisas.
Em vez de você ficar vagando sozinho, tentando fazer as coisas da sua cabeça. Pra que isso? Você se odeia? Preciso saber disso. O pão sem glúten pode ser feito com fermento biológico? Pode. Eu acho que essa pergunta está incompleta. O pão sem glúten pode ser feito com fermento biológico, vírgula. Fermento biológico fresco não, tá? Porque o fermento biológico seco, a gente tem opções que são livres de contaminação. O fermento biológico fresco não, tá? Então, muito cuidado. Fermento biológico fresco, não. Tem que ser fermento biológico instantâneo seco. E aí, olha lá para ver se ele não tem glúten, tá bom? Tem isso? Tem. Agora, no fresco, a gente não pode garantir. Então, não usa fresco, tá bom? Ah, mas é só para mim. Cara, então usa, se você não tem problema nenhum, tá bom? Mas não é isso que eu recomendo. Geralmente faço com seco. Detesto o gosto de farinha de arroz. O que posso fazer? Eu não vou te falar para não usar. Por quê? Porque a farinha de arroz é uma farinha que é menos cara. E olha o que eu tô falando, menos cara. Sabe por quê? Porque eu não posso atualmente dizer que a farinha de arroz é barata. Eu já pude dizer isso um dia. Hoje em dia, pela situação, não posso dizer. Então, ela é uma das farinhas menos caras que a gente tem para lançar a mão e utilizar. E ela é uma farinha neutra. Quando você fala que detesta o gosto da farinha de arroz, você precisa ou trocar a quantidade que você está fazendo na sua receita, tá? As minhas receitas não têm gosto de farinha de arroz, porque eu sou igual a você. Eu detesto sentir gosto de farinha de arroz. Eu não uso farinha de arroz integral porque fica com gosto. Então, pode ser que você, ser humano, esteja usando farinha de arroz integral. Só de você trocar para farinha de arroz branca, nossa, já vai te dar um alívio tremendo, tá? Então, assim, o gosto pode ser amenizado pelo tipo e natureza de farinha de arroz que você está usando, pela quantidade e até mesmo pela combinação de coisas que você vai botar. Então, muitas vezes, você está usando tudo muito neutro, tá? Você está usando um óleo de girassol, está usando só farinhas brancas, mas está usando muita farinha de arroz. Quem sabe se você não colocar uma farinha de grão de bico, uma farinha de painço, se você colocar um azeite, se você misturar um tubérculo, colocar uma... Sabe? Outras misturas geram outros sabores. Agora, se você está fazendo a parada só com farinha de arroz ou com muita porcentagem de farinha de arroz, vai ficar com gosto de farinha de arroz. Invista também numa farinha de melhor qualidade. Por quê? Existem umas coisas que são muito grosseiras, gente. Então, se você está comprando uma farinha que você pega ela na mão e ela parece uma areia de arroz, não usa isso. Dê prioridade para a farinha mais fininha, tá? A farinha mais fininha é mais legal, de arroz. Fazer ou não longa fermentação nos meus pães sem glúten? Gente, eu não ensino isso. Então é lógico que eu vou falar para não fazer, porque eu não vejo necessidade. Eu como, não fico estufada, e esse negócio de comi e me senti estufado. Gente, para com isso. Isso é fake news, tá? Para com isso. Agora, se você faz um pão com 100% farinha de grão de bico, aí eu tenho que te contar que pode ser que você fique empanzinado sim. Entendeu? Mas eu acho bem difícil, porque eu não vi, sinceridade, pães feitos com 100% farinha de grão de bico. Então, presta atenção, porque ninguém deixa ninguém deixa arroz de molho de um dia para o outro para comer. E a maior quantidade de farinha é de farinha de arroz. O polvilho, por sua natureza, ele não vai fazer isso. Agora, se você já fica com indigestão comendo pão de queijo, tá complicado. Por que eu usei exemplo de pão de queijo? Porque o pão de queijo é essencialmente polvilhos. E por que eu estou trazendo isso tudo? Porque existe, o burburinho de fazer longa fermentação no universo sem glúten. Vai fazer para quê? Não tem gliadina e glutenina. Você quer quebrar que proteína? Se você pegar e misturar essas farinhas sem glúten, sem espessante, a massa fica aguada, parecendo massa de panqueca. Juro para vocês, façam esse teste. Verdade. Então é assim, as farinhas são solúveis em água. E você não usa 100% de farinhas integrais nesses pães. Logo, não tem necessidade, tá? As farinhas têm extremamente sabor, já são ricas. Então, quando faz longa fermentação e diz que vai trazer sabor, a parada já tem sabor, gente. Para que vocês complicam um negócio que é fácil? Vocês gostam de sofrer. É o que eu falo para Maria Luísa, tá sofrendo por problema que não existe. Entendeu? Tá criando pelo em ovo. Não tem. Ovo tem pelo? Não. Então, para que você vai fazer isso? Entendeu? Não tem glúten. Não tem glúten. Agradece a Deus.
Agradece, não tem glúten. Então você fermenta rápido, faz mais quantidade e vende. Ó que beleza, é prático pro seu dia a dia. Ai, mas não sei quem tá dizendo. Ai, gente, não sei quem trabalha quantos anos com isso, não sei quem come quantos anos isso, não sei quem fermenta tudo mesmo. Ai, para com isso, gente, né? Vai pro canal do não sei quem, então, tá? Minha dúvida é sobre descontaminação de ambiente para celíacos. Olha, gente, eu não sei fazer uma descontaminação profissional. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Por quê? Porque meu foco não são celíacos. E eu tenho muito, eu já ia falar paciente, olha que merda. Desculpa aí, gente. Eu já ia falar que pacientes celíacos, na realidade são alunos celíacos. Eu tenho muito aluno celíaco. Sabe por quê? Porque ele compra e faz pra ele, ponto. Então, se ele é celíaco, na casa dele não tem nada contaminado e tá tudo certo. Eu não preciso ensinar pra ele descontaminação de ambiente, tá bom? Então, meu foco não é esse. O que eu posso falar pra vocês que desejam fazer isso? Procurem uma assistência especializada nisso, certo? E o que eu posso falar pra vocês que tem isso? Durante muitos anos, 5 anos aqui em casa, não entrava nem macarrão com glúten. Minha casa era free, total. Não tinha. Então, cara, era como se fosse a casa de um celíaco. Não tinha. Entendeu? Por quê? Porque a única coisa que entrava antes aqui com glúten, tirando farinha de trigo, era macarrão. E até o macarrão eu eliminei. Então, aqui não tinha nada, era um ambiente free, natural. Quando eu comecei a mexer a farinha de trigo, eu avisei os meus clientes todos. E eu tinha apenas de um universo gigante de clientes, eu só tinha 2. Que era um médico, acho que era uma médica, um médico, sei lá, mas não era médico. Que falou pra mim assim, você faz no mesmo dia? Eu falei, não. Então eu vou continuar comprando e vou comer. Cara, cada um sabe de si. Mas eu acho o seguinte, se você faz num ambiente que você manipula coisas com glúten, você não pode vender para celíaco, tá? Não é de bom tom. Você tem que avisar a pessoa, olha, eu manipulo no mesmo ambiente. E você também não pode, pelas normas de rotulagem, escrever gluten free. Você tem que escrever que é feito num ambiente de contaminação. Pessoas como eu podem comer numa boa. Pessoas que não têm doença celíaca podem comer. Que se você não fez, se você não está manipulando trigo no mesmo ambiente, não tem problema. Gente, eu tenho muita gente de academia que come, por quê? Porque quer ficar sem inchaço, quer ficar com aquela barriga reta, não quer ficar com aquela elevação. Então, assim, tem a galera que gosta disso. Então, a galera não come pão com nada, não come nada com trigo, porque não quer inchaço, não quer retenção. Essas pessoas não são celíacas. Se elas quiserem comprar o meu pão, como elas sempre compraram, elas vão comprar e elas sabem que eu faço pão de fermentação natural também, com trigo, e não tem problema nenhum, tá? Agora, o problema é o quê? É você comunicar isso para as pessoas. Então, você quer vender para celíaco? Não pode, tá? E eu não vou dar uma aula de descontaminação, porque existem vários passos. Ai, Nanda, você sabe, não quer me contar. Não, porque é uma parada muito específica, gente. Entendeu? Dei isso na faculdade. Para com isso. Tem todo um protocolo para você limpar os equipamentos, não sei o quê. Vocês têm que procurar isso, assim, com um especialista nisso, tá? E, assim, as pessoas na internet não são especialistas nisso não, tá bom? Isso é uma parada bem técnica. Como fazer as pessoas gostarem dos meus pães sem glúten? Dando para elas provarem, fazendo coisas que você também goste. Se você fez e não gostou, não dá para os outros, né? Isso já é regra básica. Você tem que fazer as coisas gostosas. Eu prefiro começar pelos bolos, tá? Ou começar pelos pães mais fofinhos. E eu acho que a tendência das pessoas, pelo menos dos meus clientes, é gostar dos pães mais fofos, tá? Então, até a minha focaccia sem glúten, ela não é crocante. Porque o foco não é esse. O foco não é fazer alguma coisa que as pessoas vão comparar e vai ficar perdendo na comparação. Então, se eu sou boa de fazer coisas com fofura, é assim que eu vou ganhar as pessoas. Se eu sei fazer coisas com sabor, é assim que eu vou ganhar as pessoas. Por isso que eu falo pra vocês, cara, a crocância já é difícil no mundo com glúten, né? Porque o croissant não fica crocante a vida inteira, a baguete não fica, o pão cascudo não fica, né? No dia seguinte ele perdeu a crocância. E o sem glúten é a mesma coisa. Então eu não fico investindo muito em coisas que vão ser difíceis de manter todas as características no frescor, que vão perder rápido, tá? Então, se você quer fazer as pessoas gostarem, se esforça para fazer o seu melhor, prova. Gostei? Beleza, isso as pessoas vão gostar. E não fica tentando fazer formatos
para parecer uma coisa que não é. É que nem quando a gente tenta ser uma coisa que não é, para agradar os outros. Não vai durar muito tempo, concorda? Tipo, é a mesma coisa falar assim, como agradar os outros? Sendo você mesmo. Ah, mas eu sou uma pessoa desagradável. Ah, então você tem que mudar, né? Sei lá, é isso. Ah, mas eu sou uma pessoa que grita, então fala mais baixo. Existem outros mecanismos. Então, como que eu vou fazer as pessoas gostarem do meu pão? Fazendo um pão que seja gostoso. O que é um pão gostoso? Geralmente é um pão saboroso, macio, não é pesado, tá? Então, se você faz um pão pesado, pô, não dá esse pão pros outros. Melhora a parada antes de oferecer. Senão os outros não vão gostar, né? Os outros não são loucos. Os outros não são loucos. Essa é uma frase muito boa. Às vezes eles até são, mas na maioria das vezes não, tá? Já expliquei esse, como durar mais? Acho que já. Então, ó, eu já vi esses aqui, tô vendo agora, porque como eu fui invertendo a ordem, né? Minha dúvida é como fazer isso, tá? Como fazer o pão, acho que já foi. Então, olha, tô vendo todas as dúvidas. Acho que já foi. Acho que eu vou abrir os comentários, tá? Detesto o gosto de farinha de arroz, já foi. Posso fazer pão 100% farinha de arroz? Gente, eu não gosto disso. Isso é minha opinião. Agora, vocês podem fazer o que vocês desejarem. Eu sempre falo pra vocês, só não vem me cobrar depois, tá? Se eu pegar e falar assim, pode! Aí você vem e fala assim, mas você falou que podia, Nanda. Cara, você pode fazer o que você desejar. Mas geralmente quando vocês perguntam isso pra mim, vocês querem que eu passe a receita disso. Ai, que bonito, né? Não, eu não tenho a receita de tudo no universo. Vocês têm que testar também, gente. Então, se você quer fazer uma coisa, se você é meu aluno, é do curso, e quer fazer uma coisa que eu não ensinei lá, você não tem muitas vezes que perguntar pra mim. Você tem que ir na sua cozinha e testar, baseado em tudo que você já aprendeu comigo, certo? Porque você pode fazer tudo. Você só tem que testar e provar, certo? Então, é esse o lance, é você testar e provar. Porque poder pode tudo, né? Poder você pode fazer tudo nessa vida, né? Não pode fazer algumas coisas assim, do tipo queimar, né? Fazer com muito açúcar, mas isso aí é coisa sua. Assim, eu gosto de pão queimado. Tá bom, então faz aí teu pão e queima, né? Não posso fazer nada, né? Então, poder vocês podem fazer tudo. Eu não gosto de fazer só com uma farinha, porque não fica bom. Nem se eu botar espessante, não fica bom. Fica ruim. Fica que nem a outra lá botou, com gosto de farinha de arroz. Claro, só usei farinha de arroz, vai ficar com gosto de farinha de arroz, né? Não tem como. Arroz tem gosto de arroz, né? Nem que eu misture com outra coisa, vai ter gosto de farinha de arroz. Eu não gosto, por isso que eu misturo. Vou ligar aqui os comentários, tá? Pra ver se tem alguma coisa que não foi falada. E aí vocês podem escrever aí. E aí se for legal eu respondo, se não for legal eu não respondo não. Tá? E uma coisa muito importante é vocês entenderem o seguinte. Sempre que vocês olharem uma coisa, tá? Eu tava falando outro dia, gente, o Uber às vezes é uma coisa bem legal, né? As pessoas falam cada coisa. O cara falou assim, hoje em dia as pessoas escrevem o que querem, né? Qualquer um escreve uma coisa e você vai lá no Google e consulta e tá lá. Então, assim, qualquer um não é referência. Procurem referências, tá? E mais do que isso, procurem alguém que vive aquilo que fala há muitos anos. E não do tipo, há 2 anos fazendo isso, há 1 ano fazendo isso. Gente, existem coisas que você precisa realmente de muito tempo, tá? Um bom degustador, ele se forma com muitas horas, muito tempo provando, degustando. Existem coisas que você precisa de muito tempo, tá? E assim, uma pessoa que faz e aprimora paladar, sabor, textura, é uma pessoa que está há muitos anos fazendo isso, entendeu? Então, assim, sem brincadeira, eu tô há 10 anos fazendo isso. Se 10 anos não conta, eu não sei o que conta, de verdade. Então, assim, eu gosto muito de provar as coisas. Quando uma coisa... Ontem eu fui num restaurante muito ruim, eu nem marquei, eu nem falei, e nem vou falar, entendeu? É muito ruim. Quando eu vou numa parada muito boa, eu gosto muito de promover. Porque se é muito bom, eu fico muito feliz, entendeu? Porque tem alguém que é como eu, que se preocupa em oferecer uma parada gostosa, sabe? Então eu dou valor pra isso. E isso eu acho uma atividade que é boa pro mercado como um todo,
Entende? Então, quando vocês veem as coisas, vocês precisam estar atentos à referência, de onde vem. O que é espessante? É goma xantana? É espessante. Muito boa a sua pergunta, Lúcia. Lúcia Terezinha Carvalho. O que é espessante? Você não ri do que eu vou falar, gente. Espessante espessa. Tá? Espessante espessa. E é bem interessante isso. Por quê? Porque a gente tem espessantes naturais e espessantes tipo a goma xantana, né? Espessantes da indústria. Goma xantana, goma guar. Psyllium é uma fibra, mas ele tem uma ação espessante. Quem nunca engrossou seu molho com um pouquinho de fécula, com um pouquinho de maisena ou um pouquinho de farinha de trigo? São espessantes para molho. A gente consegue espessar molhos com eles, não é não? Então, assim, espessante espessa. E a gente tem vários tipos de espessante. Por isso que a gente também pode combinar coisas na nossa receita que vão ajudar o espessante. No caso, a goma xantana, que é um tipo de espessante, tá bom? Qual a principal mistura de farinha? Não acredito nisso, Débora. Tá? Eu faço várias misturas, dependendo do tipo de produto. Então não tem saída, fazer o meu curso. A saída é maravilhosa, imagina se não tivesse. 10 anos atrás eu não ensinava isso pra ninguém. Verdade, gente. 10 anos atrás eu não ensinava isso pra ninguém. Eu fiquei 3 anos recebendo e-mail todo dia e pedido de aula. Tá? Porque durante 3 anos eu exclusivamente só vendi. Aliás, mais do que isso, acho que foram 5 anos, tá? Só vendendo sem ensinar. Não tem problema nenhum em dizer isso. O pão com farinha de arroz e polvilho doce ficou azedo. Por quê? Não é azedo. Às vezes tem um pouco mais de acidez. Se você usou farinha de trigo sarraceno, sim, tá? A farinha de trigo sarraceno, ela tem um pouco de acidez, é diferente, não é azedo. Cuidado com as percepções de descrição de sabor de vocês. Pode usar fermento químico? Lógico, para fazer seus bolos você vai precisar de fermento químico. Nanda, posso usar um fermento químico, gente? Não se assusta não, tá? É fermento de bolo. É aquele potinho do fermento de bolo, o pozinho branquinho, tá? Isso é fermento químico. A pergunta dele, do Luiz. Posso usar fermento químico para fazer os bolos? Com certeza. Para fazer pão sem glúten, lembre-se que não será um pão fermentado com fermento biológico. Será tipo um bolo salgado. Eu não vou proibir você de fazer isso. Você pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Mas não tem o mesmo resultado, tá bom? É só isso que vocês precisam entender. Não tem o mesmo resultado. Não estou conseguindo conectar o áudio. Assim, mas aqui tá todo mundo bem agora. É isso que eu posso dizer pra você. Tá? Ana. Bom dia. Fermentação de frutas é bom? Não sei. Gente, eu adoro assim isso. Tipo, não sei. E? Gente, vocês tinham que praticar isso também, sabia? O não saber é muito bom. Ninguém sabe tudo na vida. Eu já falei isso pra Maria Luísa também. Falei que Maria Luísa, minha filha, que é melhor exercício do que ver tua mãe ligando uma live e a pessoa pergunta aqui, eu leio e falo, não sei isso não. Eu não sou obrigada a saber tudo. As pessoas têm que saber tudo não, gente. Tá, amor? Tá bom, Luiz? Você pode usar fermento químico para fazer seus bolos, principalmente. Não acho ruim. E o pão, você tem que entender que vai ser mais um bolo salgado. Ele não vai ter muito o efeito da fermentação, né? Que o biológico permite. Tá? Vamos ver se vocês têm mais alguma coisa que não foi comentada aqui. Ninguém perguntou, mas é muito bom falar que esse tipo de pão que eu explico, assim como outros, eu não coloco conservante, tá? Eu não ensino isso. Então, eu sempre mando vocês guardarem na geladeira, tá? E foi colocada uma dúvida sobre congelar. E aí eu vou trazer aqui uma coisa que ninguém perguntou, mas eu acho importante, é que a gente está num país tropical, né? Abençoado por Deus e tudo mais. E o que acontece? A gente, aqui é da música, né, gente? Às vezes eu faço as piadinhas sem ser noção. E olha só, a gente está num lugar quente. A minha cidade é extremamente quente. Porém, independente do ambiente estar quente ou não, esse pão, geralmente, ele é enriquecido. Ele tem gordura, tem ovos, tá? Tem algum tipo de óleo. Então, é um pão enriquecido. Não é legal deixar fora da geladeira. Ele vai estragar, tá? Ele vai começar a dar uma gosma.
Então, não fiquem insistindo em deixar este pão fora da geladeira. Tem que deixar na geladeira, tá? É esse o conselho que eu sempre dou. E as pessoas perguntam por quê? Porque não tem conservante. Ele não tem conservante, ele é extremamente fresco e extremamente enriquecido. Isso faz com que ele fique mais sensível, tá bom? Quando é o curso, Suzana? Não sei, mas assim que tiver a data eu te falo. Daqui a pouco vai abrir, tá? Nananã. Sandra, tô aqui a -7 e o meu está no freezer. Olha aí. Eu gosto muito, hoje, de fazer meu pão pra mim e metade eu congelo e metade eu deixo na geladeira. Mas antigamente eu não gostava de congelar, tá bom, gente? Eu sempre falei isso. Eu comecei a gostar de congelar de uns 6 meses pra cá. Então, isso é recente na minha vida. Eu não gostava. Eu sempre fui do time da geladeira. Eu sempre falo pra vocês. Eu acho que a gente pode mudar de opinião. Mais uma vez, a partir do teste do que a gente faz pro nosso convívio. Por que eu comecei a congelar metade do meu pão e a outra metade na geladeira? Porque a metade que eu vou comer mais rápido ao longo dos 7 dias da semana, eu não vejo necessidade de congelar, porque ele não tem perda nesse curto espaço na geladeira. Mas depois disso, começa a ficar com perda. E aí, se eu congelo, eu consigo ter 15 dias muito felizes no meu pão. Então, eu acabo aumentando a vida dele. Mas olha só o que eu falei pra vocês, 15 dias. Eu tô com um teste na geladeira, que ele já tá mais de 30 dias no congelador. Eu tenho certeza que quando eu for descongelar, vai estar com gosto de... Sabe, gosto de geladeira? Mas eu tô fazendo um teste, que é justamente para ter a certeza de que eu não gosto, que eu não vou recomendar para as pessoas. Né? Mais de 30 dias, eu não gosto. Não. Eu faço pão em casa, mas com fermento biológico de mercado. Esses pães têm fermento conservante. Olha só, eu faço todos os meus pães com fermento, mas nenhum deles com conservante. Eu não ensino isso. Existe isso na vida? Existe. Existe isso na indústria? Existe. Eu sou a favor disso? Não. Então eu não ensino. Tá? Nanda, você vende o curso de panetone separado? Com glúten, sim. Eu não faço panetone sem glúten. Por quê? Porque ainda não fiz algum que ficasse com uma textura interessante e agradável. Pode deixar que o dia que eu fizer, eu vendo para vocês esse curso também, tá? Assim, meu interesse é que vocês o quê? Façam. Então, se eu não fiz... Olha aí um exemplo bem... Cara, olha um exemplo bem real da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho curso de panetone, quem não sabia, com glúten, tá? Presta atenção, eu não tenho sem glúten. Eu poderia ter? Poderia. Por que eu não tenho? Cara, porque o que eu fiz, comi, eu não gostei. Até parei de vender. Eu só vendi 1 ano quando eu fazia pra vender. Eu parei, por quê? Cara, porque eu não consigo fazer uma parada que não seja fiel com os meus princípios. Tipo, tava no formato de panetone, esteticamente na foto ficava com um visual bonito, só que não era a textura do miolo do panetone. Então, cara, eu falei, não vou vender. O Rodrigo ficava revoltado, porque eu falava assim, por que você vai parar de vender? As pessoas querem. Eu falei, porque não é um panetone. É um bolo de frutas, mas não é um panetone. Então, é assim, cara, eu prefiro botar em outro formato e chamar de bolo de frutas do que botar na forma de panetone e falar que é panetone, só porque, sem glúten, só porque tá na forma do panetone. Vocês entendem como é que eu sou? Eu sou assim. Eu não consigo ser diferente, tá? Assim, durante muitos anos, enquanto a minha mãe foi viva, ela falava assim pra mim, minha filha, você vai perder muito na vida por ser assim, por ser sincera. Ela estava certa? Sim, ela estava certa. Durante muitos anos a minha mãe falava pra mim que eu tinha até que fingir algumas coisas. Por quê? Porque a minha mãe era uma pessoa assim. E estava tranquilo, era a lei da sobrevivência dela. Eu não consigo. Quem me conhece sabe. Eu não consigo. Então, assim, eu fiz. Cara, eu tento fazer umas paradas, sabe? Panetone. Eu tento fazer umas paradas sem glúten, porque eu queria. Mas, cara, eu faço e não fica igual. Então, eu não vou vender. Não vou vender nem curso, nem pro cliente. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Então, cara, eu perco o poder de venda. Eu não gosto. Entendeu? Não gosto. Quero experimentar seu pão sem glúten. Vai fazer para vender por esses dias? Não, Grazi. Tá difícil de eu fazer esses pães para vender. Rick,
vai ter pão com sementes para amanhã, tá? Então me manda já seu contato, por gentileza. Tô congelado porque você me ensinou. Adoro o Rick, gente. Oi, Nanda, você vende o curso de panetone? Já falei. Saudade dessas manhãs. Gente, as manhãs existem quando elas são necessárias. E a gente só sente saudade do que é bom, tá? Então, pra você que falou que tava com saudade dessas manhãs, vou entender como um elogio, certo? Quer dizer que pra você, a manhã da minha aula estava fazendo falta porque você gosta de mim. É tão difícil a gente ter elogios, né, gente? A gente tem que agradecer os elogios. Tá? Então, presta atenção que, assim, se eu peguei e fiz a parada e botei pra vender, é porque eu achei gostoso, tá? Eu não vou vender pra vocês uma parada que eu não achei gostoso. Isso é, cara, isso é a maior lei da minha vida. Se você vê que eu marquei um restaurante, é porque eu gostei daquilo. Ninguém me pagou. E se pagar, eu vou escrever publi, mas eu não vou fazer uma publi sem eu ter gostado daquilo. E principalmente, eu não vou postar se eu passei mal. Porque às vezes eu gosto, mas passo mal. E aí eu não posto. Ué, gente, esses são os meus preceitos. Se eu passei mal, eu não vou recomendar, pô. Porque assim, toda a minha luta é comer bem e não passar mal. Se eu como num lugar e não me sinto mal, você pode ter certeza que eu vou tagar o lugar. Entendeu? Porque é raríssimo. Pra mim, na minha realidade, com os problemas que eu tenho, tá bom? Ah, você é uma chata? Não. São assim, os conceitos que eu tenho pra mim. Tá bom? Lúcia, eu faço panetone sem glúten, mas eu não acho ele interessante. Eu não gosto do resultado dele, embora meus clientes amassem. Então eu tirei ele de venda. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente exigente. Daí, tô me lixando se as pessoas não são. As pessoas comem porcaria, gente. As pessoas se contentam com pouco. O Rodrigo não gosta que eu fale isso, mas isso é verdade. As pessoas se contentam com uma vida mais ou menos, em comer mais ou menos. Eu não me contento com isso não, gente. Nasci aqui, minha função é ser feliz e comer bem. Inclusive, minhas amigas que viram o negócio do meu karma, elas falam que meu karma nesta vida é ser feliz. E perdoar meus pais. Esse era meu karma. Então eu já perdoei e agora estou sendo feliz. Então tá ótimo, olha que beleza. Vendo todos os pães que faço. Amo o método ensinado por você. Quem está aqui e não comprou o seu curso não sabe. Olha, obrigada, viu? Não sou Áries ou Aquário, sou leonina. Sou leonina com ascendente em Escorpião. Cuidado comigo. Lealdade é meu lema. Tá? Então é isso. Gente, vou fechar aqui, vou salvar a nossa aula, tá? Em breve eu vou abrir o Mina de Ouro Gluten Free. Ai, por que é Mina de Ouro? Gente, que é uma verdadeira mina de ouro. Ganhei muito dinheiro com ele e pretendo ganhar muito mais dinheiro com esses pães sem glúten, entendeu? E vocês deveriam fazer isso também para não ter uma vida mais ou menos. E ontem eu falei pro Rodrigo uma parada que eu acho muito legal. É o seguinte, eu sempre gostei de comprar coisas, não é segredo para ninguém. Desde equipamentos, roupa, coisas de casa, eu sou um comprador, tá? E, gente, eu não nasci com dinheiro. As pessoas não nascem. Opa, tem gente que nasce com dinheiro, que delícia! Meus pais não davam dinheiro pra mim. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar. Eu dava aulas de química, tá? E aí, eu sempre gostei de comprar roupa de grife. Por quê? Ah, você pode achar fútil, pode achar o que você quiser, mas eu gostava, gente. É bonito. Daí, eu queria... Mulher gosta, entendeu? Mulher gosta. Então, presta atenção. Olha só pra você sentir o drama. Eu sempre dividi as coisas ou arrumei meu jeito para pagar, trabalhando, tá? Então, nunca teve no meu lema eu olhar uma vitrine e falar assim, ai, que caro, não é para mim. Ai, não é para mim não, se eu não tenho dinheiro eu vou trabalhar. Se eu não tenho dinheiro eu vou trabalhar para pagar, para dividir. Então, eu nunca olhei para a parada e falei, é inatingível para mim, certo? Então, quando eu ensino as coisas para vocês, principalmente para vocês venderem, é para quê? Para vocês ganharem mais dinheiro e comprarem as coisas de vocês e não ser inatingível o que você deseja comprar. Então, muitas vezes a gente está em casa e a gente não tem uma renda legal, tá? A gente, às vezes, tá compondo a renda da casa, tá? A gente tem um serviço que não paga o que a gente queria. Por que não fazer um dinheirinho extra? Não tem problema nenhum. E muitas vezes a gente é dona de casa, que nem eu sou. E aí, qual o problema? Ah, meu marido paga a maior parte das contas da casa. Qual o problema de eu fazer uma atividade em casa, ganhar dinheiro, começar a ajudar a pagar as coisas também? Ou ter esse dinheiro 100% para eu gastar minhas coisas? Para eu comprar, sim, uma roupa de grife, para eu comprar um sapato de grife, porque eu gosto, porque eu tô nessa vida aqui para viver, vestir bem, comer bem. E aí, qual o problema?
Não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Por que eu não vou fazer o dinheiro para comprar a batedeira que eu quero comprar? Cara, eu já comprei muita coisa assim, muita, vocês não têm ideia. Então, assim, eu acho que quando vocês entendem que vocês podem gerar uma quantidade de dinheiro e comprar as coisas de vocês, é isso que muda a realidade de vocês. E eu falo que o curso chama Mina de Ouro justamente por isso. Porque assim, cara, você vende muito fácil esses pães. Muito fácil. É uma verdadeira mina de ouro. Então, só não tem isso quem não quer, quem não está disposto. E tá tudo bem. E se você compra o curso, entra e só faz para você, você pode ter certeza que ele é uma mina de ouro em outros sentidos, né? Porque você começa a não comprar essas coisas na rua que são extremamente caras e ruins. E aí você pega e tem outros benefícios. Então, de um jeito ou de outro, ele realmente te traz benefícios, tá? Então, eu acho que sim, ele é uma mina de ouro e é fantástico. Por isso que ele tem esse nome. Alguém me perguntou isso um dia. Certo? Então, vou pegar e vou salvar a nossa aula. Façam as coisas de vocês. Não fiquem achando que as coisas são inatingíveis. Seja uma roupa ou seja um curso. As coisas sempre são possíveis de serem divididas e pagas se vocês olharem e falarem assim, cara, eu vou comprar isso sim é pra mim, eu vou dar meu jeito de pagar, entendeu? Falei isso pro Rodrigo ontem, que eu ia falar assim, cara, acho que eu vou falar isso pra eles na aula, porque tanta coisa que eu já comprei, gente, vocês não têm ideia. Muita coisa, ou pedindo dinheiro emprestado, ou parcelando, e nunca fiquei sem. Então, é só cabeça e organização pra vocês fazerem, tá bom? A gente economiza muito fazendo em casa, acho super. Olha aí a outra, ó. Amo roupa de grife. Eu também, gente. Quem não gosta? Eu gosto de umas paradas do camelô também. Qual o problema? Entendeu? Eu tenho minhas paradas do camelô. Teve um dia que uma pessoa perguntou assim, lindo esse brinco, de onde é que é? Do camelô. Ué, entendeu? É isso. Tem coisa que é do camelô, gente. O camelô também vende coisa maneira. Mas, cara, as paradas de grife são maneiríssimas. E assim, não precisa estar escrito grife aqui. Entendeu? É diferente. Tem gente que gosta de andar com as paradas de nome. Tudo bem, eu não curto isso. E tem muita coisa bonita, tá? Mas as paradas de grife são maneiras. E aí? Vai dizer que não é? Né? Entendeu? Ó, um celíaco aproveitaria muito do seu curso? Lógico. Gente, isso é muito bom de vocês perguntarem. Sabe por quê? Eu tenho aluno celíaco. Por quê? Porque ele compra o curso e faz na casa dele. Que é um ambiente o quê? Seguro. Ele está pegando o conhecimento e fazendo na casa dele. Maravilhoso. Se ele for inteligente, ele tem um ambiente totalmente free, ele vai vender para os amiguinhos dele celíaco preguiçosos que não querem fazer. Que o mundo é cheio de gente assim, graças a Deus, para a gente fazer e vender para eles. Não tem problema nenhum você ter preguiça de fazer, né? Graças a Deus que tem gente que tem paciência e gosta, entendeu? Vocês já viram uma família onde todos gostam de cozinhar, todos gostam de limpar a casa, todos gostam de varrer, todos gostam de fazer a compra do mercado, de jogar o lixo? Isso existe? Não existe. Essa família não existe. Nem no céu. Para com isso, gente. Não existe essa família, tá? Então, assim, as pessoas têm preferências diferentes, né? Tem gente que gosta de fazer a compra no mercado, tem gente que gosta de lavar uma louça, tem gente que não gosta de fazer nada, vai fazer obrigado, né? Tá tudo bem. Então, se você é celíaco, você vai aproveitar demais o curso. Se você for um celíaco inteligente, vai vender para seus amiguinhos, olha que beleza, né? E vai ser totalmente gluten free, porque o seu ambiente já é um ambiente seguro, você é celíaco, você sabe cuidar disso como ninguém, né? E o curso é online, ou seja, não tem problema nenhum, tá? Então tá, vou fechar aqui, se cuidem e a próxima aula eu aviso vocês, tá bom? Tchau, tchau.